Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes, irmãos. Muita coisa acontecendo da parte de Deus que nos deixa feliz, que nos deixa contente, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu queria deixar um texto aqui para a nossa meditação, o texto que será de base para nós podermos conversarmos nessa noite. Eu queria que achasse aí os Salmos 139. Eu quero ler a partir do versículo 7, por favor. Capítulo 6. Eu queria ler com toda a igreja junto, como um coral. Vamos ler toda a igreja? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz. Só até aí, diga glória a Deus. Quem crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, esses salmos, ele é muito poderoso, o salmo de Davi, e esse salmo, ele falava muito ao meu coração nessa tarde. Uma coisa que Davi, em todas as suas idas e vindas, ou em situações difíceis, em situações de alegria, de tristeza, de luta, de guerra, uma coisa que Davi deixa bem claro na sua trajetória é a consciência de pertencer a Deus. A consciência de saber a quem ele pertence e quem é aquele que está no controle de toda a sua vida. O que me chama a atenção nos Salmos de Davi é ele mostrar isso. E muitos homens de Deus que nós acompanhamos na Bíblia mostram que essa consciência faz toda a diferença diante de certas situações. O Salmos 23 também, que é de Davi, no versículo 4, ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está falando com Deus. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Essa consciência de onde eu estou, o meu Deus também está. E quando Davi mostra isso nos seus salmos, essa consciência de pertencimento, de ser de alguém, de pertencer a alguém, de saber que esse alguém está no controle de todas as coisas. O que me chama a atenção, irmãos, é porque grandes homens de Deus que fizeram a diferença aonde estavam, esses homens tinham essa consciência. Eu estou, nesses últimos tempos, irmãos, eu às vezes assisto algumas coisas, na internet tem muitos videozinhos, muitas declarações, né, muitas mensagens, e nós observamos que muitas dessas pessoas que estão transmitindo essas mensagens, às vezes têm se colocado na posição que Deus não mandou ele se colocar. E às vezes nós, como servos de Deus, que servimos a Deus, nós às vezes perdemos, irmãos, o foco em observar detalhes. Saber se verdadeiramente aquilo existe. Eu estava escutando um vídeo que mandaram lá, um comentário, um rapaz dizendo assim: você está diante do maior
profeta vivo nos dias de hoje, que sou eu. Eu fiquei olhando assim e eu digo, Eliseu, Elias. Mas tinha um público de crentes fazendo sabe o quê? Aí eu fico me perguntando, irmãos, será que esse público todo não está lendo Bíblia? Será, irmãos, que nós não temos lido Bíblia ultimamente para aceitar umas coisas dessas de uma pessoa que se coloca na posição do maior profeta vivo nos dias de hoje? E gente crente dentro de uma igreja aplaudindo. Aplaudindo. E às vezes, irmãos, essas dúvidas que eu tenho quando eu vejo gente aplaudindo, vem ao meu coração. Será que nós sabemos quem é Jesus? Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, se nós temos certeza hoje, se a trombeta tocar, nós pertencemos a esse Jesus? Nós pertencemos mesmo? Será que nós negociamos por alguma coisa essa salvação? Eu digo isso, irmãos, porque isso aí foi notório lá em João Pessoa e foi um escândalo. Um pastor amigo nosso, a gente fez trabalho juntos. Nós alugamos um trio elétrico, irmãos, evangelizamos o bairro de Água Fria lá em João Pessoa, eu e ele. Distribuímos Bíblia. Botei um trio elétrico no meio do campo lá e passamos o dia tocando, louvando a Deus, evangelizando, distribuindo Bíblias. Um ano depois, ele era muçulmano. E eu fui procurar ele. Ele tinha vendido a igreja. E estava na internet dizendo, sabe o quê? Que Jesus era muçulmano. Aí eu perguntei a ele, como é que Jesus é muçulmano se o fundador do islamismo nasceu 600 anos depois de Cristo? Me diz aí. Um pastor de 16 anos de presidência de uma igreja. Não era qualquer um. Mas negociou a sua fé em Cristo por dinheiro. A filha dele casou com um sheik, ele foi visitar esse sheik lá em Dubai, voltou muçulmano. O cara comprou ele. Aí eu fico perguntando, irmãos, será que a tua salvação tem um preço? Quando o sogro de Moisés foi visitar ele, e chegou, estava Moisés atendendo uma fila de gente, o dia todo sentado. Ele chamou Moisés e disse assim, não é bom isso que tu está fazendo. Não é bom isso que você está fazendo. Escolhe, pois, homens no meio de vós, homens íntegros, homens de verdade. Ela ainda fala assim. Aí ele diz assim, que aborreça a avareza. E separa como líder desse povo. Sabe o que é, irmãos? Que aborreça a avareza, porque o avarento ele tem um preço. Quando o preço chega, ele se vende. Por isso que o avarento não pode julgar causas de ninguém. Porque se alguém comprar ele se vende, ele tem um preço. E quando Davi diz assim, para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, ele está dizendo assim, aonde eu estiver, tem alguém me olhando, me assistindo, me vendo. E quando a gente tem a consciência de pertencimento, irmãos, não precisa que humanos te vigiem. Não precisa. Não precisa de uma vigilância humana o dia todo. Porque eu vou te falar, irmãos, quando nós fazemos para ser visto por alguém, porque a vigilância, ela até controla comportamento, mas ela não controla caráter. Caráter é quando ninguém está vendo. É quando ninguém está vendo. E nós encontramos alguns homens, irmãos,
assim na Bíblia. Eu podia citar alguns aqui, José no Egito. É tão interessante que se você ler Gênesis capítulo 29, 39, versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor era com José. O Senhor estava com, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Olha só no versículo 3, irmãos. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor é Senhor egípcio, que é Senhor com S minúsculo, e o Senhor Deus. E o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, separou ele como mordomo da casa. Mas o que me chama a atenção na vida de José, irmãos, é porque José, quando essa mulher, a mulher de Potifar, botou os olhos em José, ela fez uma proposta para ele. E disse assim: deita-te comigo. José disse assim: o teu marido me colocou sobre tudo que tem dentro dessa casa. E nem ele sabe o que tem. Ele me confiou. Mas ele só me vedou uma coisa: a ti. Porque tu é mulher dele. Olha só. Aí ele diz assim: pecaria eu contra meu senhor, teu marido, faria essa maldade com ele, e pecaria contra o meu Deus? E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher um dia encontra José sozinho dentro de casa, e ela agarra na roupa dele. E ele sai correndo, deixa a roupa na mão dela. E ela grita dizendo que José tentou abusar dela. E aquela mulher, irmãos, achava que só ela sabia daquela história. José foi preso, foi para o cárcere. Mas o que me chama a atenção nessa história, sabe o que é, irmãos? É porque esse José, ele foi fiel em todos os tempos de sua vida, em todas as fases. Ele foi fiel quando era uma criança e o pai mandava ele ter com os irmãos e ele trazia as histórias lá. Era história de criança. Olha, pai, fulano fez isso, fez aquilo outro e fez isso. História de criança, mas trazia para o pai. Foi fiel ao pai. Depois, irmãos, ele foi vendido pelos irmãos e foi vendido como escravo. Mas essa fase da história de José, ele era um escravo fiel, mas era um escravo mordomo. Então ele tinha, apesar de ser escravo, ele tinha uma posição privilegiada. Então ainda dava para ser fiel naquela posição, mesmo sendo escravo, mas era uma posição privilegiada. Só que depois desse acontecimento, Potifar joga José no cárcere. E José vai preso. E a Bíblia diz, irmãos, que lá no cárcere, ele foi fiel ao carcereiro. De tal maneira que o carcereiro colocou ele para tomar conta do cárcere. Ele agora caiu de fase. Antes ele era escravo, mas era um escravo mordomo. Agora ele era um escravo, mas era um escravo o quê? Preso. Mas mesmo diante dessa situação, ele continuou sendo um escravo que, irmãos? Fiel. Não porque tinha alguém vigiando, mas porque José tinha na sua mente a consciência de pertencimento. Quando lá no versículo 2 diz assim: e o Senhor era com ele. O Senhor ser conosco faz toda a diferença. O Senhor ser com você faz toda a diferença onde você for, se você tiver a consciência de pertencimento. Ele é seu Senhor. E Ele não negocia contigo. O Salmo 48, versículo 14, diz assim: esse é o nosso Deus, o meu Deus, que é o meu guia até a morte. Eu gosto da versão King James, que ele diz assim: além da vida. Ele é o meu guia, me guiará além da vida, depois da vida, após a vida. Esse Deus, irmãos, que nos guia até a morte. Mas eu te digo, Ele te guia além da morte. Ele está no controle de todas as coisas. Essa consciência de pertencimento, irmãos, faz com que a gente olhe para a situação que nós estamos vivendo, seja ela qual for,
Mas se você tem essa consciência, não importa. Porque José foi fiel quando era um escravo mordomo, depois foi fiel quando era um escravo preso. Mas depois José foi colocado como governador do Egito. E eu te digo, ele foi provado em todas as fases. Porque tu quer conhecer alguém, dá poder para ela. E agora José era um poderoso com dinheiro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele interpreta o sonho de Faraó. E aqueles irmãos que prenderam ele, agora vêm diante dele e não conheceram José. Capítulo 45 de Gênesis. O que me chama a atenção, irmãos, é porque José já tinha ido outra vez. E José não se revelou a eles. José deu a comida que eles estavam precisando, porque José sabia que ia durar 7 anos aquela seca. E José dá o alimento deles, prende um deles, Simeão, mas libera os outros para levar comida para o pai. E José conversava com eles, irmãos, sem deixar muita alternativa, porque José disse, vocês ainda têm outro irmão? Aí eles tiveram que dizer que tinha Benjamim. Aí ele disse, então vocês só voltam aqui quando trouxer o irmão mais novo, que era irmão dele, da mesma mãe. Jacó, quando soube, disse, quem mandou vocês falar que tinha outro filho? Ele disse, o homem parece que sabia. Ele perguntou. E ele teve que mandar o filho Benjamim. E quando José vê o irmão, irmãos, ele não se contém. Esse texto aí, quando eu quero chorar, eu leio esse capítulo aí. Eu ainda não consegui ler sem chorar, e eu já li umas 100 vezes. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é porque José se revela para os irmãos. E os irmãos ficam atônitos diante dele, morrendo de medo. Porque agora, irmãos, ele era um poderoso. Com a vida daqueles homens que traíram ele na sua mão. Mas a consciência de pertencimento de José, quando aqueles homens disseram assim, ficaram sem ter o que dizer, José disse assim, versículo 6, coloca lá, 6 e 7. Deixa aí, vamos chorar junto. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Pode continuar. Disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa consciência de quem era quem? De quem tinha mandado ele para lá? Deus. Não importa, irmãos, o que você está passando. Não importa. Se essa consciência existe de que sua vida está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Não importa. Porque o fiel no pouco, quando tem essa consciência, também é fiel no muito. Eu fico observando, irmãos, a vida de algumas pessoas. Jó, por exemplo. Jó tinha essa consciência. Quando Jó perdeu tudo, irmãos, o diabo jurava que, tirando as coisas de Jó, ele ia blasfemar contra o Senhor. A Bíblia diz que quando trouxeram a última notícia que os seus filhos estavam mortos, Jó rasga as suas vestes e se senta no chão e diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Consciência de pertencimento. A Bíblia diz, irmãos, que foi o diabo. Você vê Jó dizendo que foi o diabo? Tem algum versículo você vendo Jó acusando o diabo? Jó, em todos os momentos de sua vida, de tristeza, de dor, de doença, de muita angústia, ele não atribuiu
retribuiu ao diabo, porque ele disse: minha vida pertence a Deus. Capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Versículo 25 do capítulo 19 de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre... Jó aí, irmãos, estava podre. Sabe o que é uma pessoa podre? Sentada na cinza, se coçando com um caco de telha. Você sabe o que Jó disse quando disseram para ele se matar? Porque a gente pensa que foi só quando foi com a esposa, né? Que a esposa disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Te mata, né? No capítulo 13, no versículo 14 e 15, eu acho que alguém estava dizendo isso para Jó. Ele diz assim: tomaria eu a minha vida da mão do meu Deus? Olha aí, por que razão tomaria eu minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Ou seja, eu tomar a minha vida da mão de Deus e trazer para a minha mão. Aí ele diz no 15: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Consciência de pertencimento. Não importa o que eu estou passando. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém. Tem alguém no controle da minha vida. Tem alguém assistindo a minha história. Tem alguém que eu confessei de verdade. E se eu tenho a capacidade de ser verdadeiro em uma confissão, tu imagina de lá para cá, irmãos. Imagina de lá para cá. Jesus não brincou com você em nenhum minuto quando ele disse que tu é dele. Ele disse: ninguém toma da minha mão. Ninguém rouba você da minha mão. Ninguém. Mas a conversa, irmãos, é porque o diabo, ele faz, sabe o quê? Ele joga essas dúvidas no nosso coração. Porque quando nós sentimos dúvida, a dúvida nos faz vaguear em vários pensamentos. E nessa viagem de pensamentos, às vezes a gente joga por terra tudo que Deus falou ao nosso respeito. Tempo de nortear nosso pensamento, nossa direção. Saber que Deus está no controle de todas as coisas faz toda a diferença. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muitos homens de Deus escutavam Deus, falavam com Deus, Deus ouvia ele ouvia Deus, mas ele não tinha essa consciência de pertencimento. O que é que acontece, irmãos? Deus abomina essa pessoa. Balaão foi um. A jumenta falou uma vez na vida, foi com Balaão. Uma jumenta falou uma vez na vida, foi com Balaão. Deus falou com Balaão e ele ouviu Deus falando com ele. Não vai com esses homens. Deus abriu a boca da jumenta e falou com Balaão, irmãos. Não foi o suficiente para ele ter consciência de pertencimento. Deus dizer assim: tu está me ouvindo? Não faz isso. Mas Balaão fez, sabe o quê? Balaão tentou corromper Deus. Levantou altares. Vocês conhecem, Números capítulo 19 em diante. Levantou altares, fez tudo que podia fazer para corromper Deus. Não conseguiu. Então, quando ele viu que não corrompia Deus, porque Deus não se corrompe, ele corrompeu quem? O povo. Ele disse para Balaque: olha, manda prostitutas para o meio deles. E eles vão pecar com essas prostitutas. E Deus mesmo vai pesar a mão sobre eles. A grande maioria daquele povo, apesar de ser povo de Deus, não tinha consciência de pertencimento. Então, quando nós não temos consciência de pertencimento, quando ninguém está vendo, eu peco. Quando ninguém está assistindo, eu penso que Deus não está.
Aí Davi abre a boca e diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, aí é a tua casa. Se eu descer no mais profundo do abismo, tu está lá. Se eu disser, de certo, a escuridão me esconderá de ti. O que é escuridão para ti? Luz e treva para ti é a mesma coisa. Às vezes, irmãos, eu não sei o que você está passando. Não sei. Não sei o que você está vivendo agora. O problema nosso é tomar decisões erradas em fases ruins. Fase ruim, a gente toma decisão de correr, de fugir, de sair, de abandonar o barco. De achar que... Irmão, tem muita gente atrás de movimento bom. E você vai encontrar aí, você vai encontrar igrejas aí que parece show. Bom de assistir. Bom mesmo, você chega lá, só é isso aqui. A pergunta é, irmãos, que se quem pertence a Deus aqui ou lá, percebe certas coisas. Percebe aonde ele está, se não tem ninguém, se Deus está ali com ele. Se o teu testemunho vai fazer a diferença, aonde você está, se lá você vai poder fazer a diferença. Porque tem lugar que a gente não faz a diferença em nada, irmãos. É só chegar lá e se sentar e assistir. É só mais um no meio da multidão. A pergunta é, irmãos, na fase boa, escravo mais escravo mordomo, consegue ser fiel? E agora? Escravo mais escravo preso, consegue ser fiel? E agora que o poder chegou na minha mão e Faraó tinha dito para José, sabe o quê? Eu só sou maior do que tu, sentado nesse trono. Olha só, irmãos. Diz aí. Muitos de nós nos vendemos por tão pouco, irmãos. Tem gente vendendo o outro aí para ser o segundo do faxineiro. Nessa noite, a quem você pertence? Jesus disse, João capítulo 13, versículo 1. Sabendo Jesus que era hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, decidiu amá-los até o fim. Até o fim. Ele não abriu mão de você. Jesus não abriu mão de maneira nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, que ele sabia. Nesse texto aí, irmãos, conta que depois daí Jesus vai para a ceia. E naquela ceia, irmão, Jesus olhava para todos ali. E todos ali traíram Jesus. Não só foi Pedro e Judas, não, irmãos. Foi todos. Paulo revela isso lá no texto da Santa Ceia, que a pastora lê aqui, toda a Santa Ceia, capítulo 11 de Coríntios. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, não foi na noite que ele foi, jantou com o povo, não. Na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei todos vós. Quando ele diz assim, eu recebi do Senhor, ele disse assim, ninguém me contou essa história. O próprio Senhor me contou, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído, ele tomou o pão e disse o que é para nós, irmãos? Ele partiu e disse, esse é o meu corpo que eu estou dando para vocês. Ele não negociou, ele deu por nós. E ele deu na noite que ele foi traído. Aí tu ainda tem dúvida de pertencimento? E o diabo uma hora está ganhando, outra hora está perdendo. E Deus uma hora está perdendo, outra hora está ganhando. E o diabo... Tem gente que acha, irmãos, que Deus está brigando com o capeta. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Diz assim, eu vi um anjo. Não era dois não, irmãos, era um. Escuta só. Vi descer do céu quantos anjos? Que tinham o quê?
chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Preste atenção no 2. Ele prendeu quem? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quantos anos? Quantos anos? Quantos anjos? Hã? Aí tu acha que Deus está lutando com o capeta? Tu acha que Deus está medindo força com o capeta? A pergunta é, irmãos, nós temos consciência de que esse Deus está no controle da minha situação, está ruim. Norteia. Olha, lembra-te da promessa, porque foi isso que Paulo fez. Paulo estava numa situação tão difícil, irmãos. Esse versículo me norteou durante uns 2 anos ou 3 aí. Quando eu estava ruim, eu li esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Paulo diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém. Coloca aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Mas é interessante porque Paulo diz isso, irmãos, não era quando estava bom. Não é quando a promessa chega que a gente diz assim, chegou. Bem que ele disse. Porque todas as promessas de Deus, está aqui. Olha aí, porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o quê? Quando ele te prometeu, ele já disse o quê? Agora é por ele, o quê, irmãos? O amém. Ele diz, é hoje. Amém. Mas quando é que Paulo falou isso? Versículo 9 e 10. A Bíblia diz que ele diz assim, não quero, irmãos, que ignoreis o que passemos. Já não, aí. Mas já, não, bota no 8, por favor, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Pois que fomos sobremaneira agravados. Pois mais do que podíamos, o que, irmãos? Suportar. De tal que até da vida nos desesperamos. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. A situação estava tão difícil que ele até da vida desesperou. Ele disse só tinha uma coisa: esperar que Deus ressuscitasse os mortos. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte. Olha o que ele disse: para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os... Aí no versículo 20, irmãos, você vê ele norteando diante dessa situação terrível a sua fé. E ele diz assim: mas todas quantas promessas há de Deus, tem nele o... e por ele o... amém. É na situação difícil, irmãos, que a gente tem consciência de pertencimento. A quem eu pertenço? Quem está no controle da minha vida? Porque se você não consegue ser fiel no pouco, como escravo mordomo, era a mulher do chefe, irmãos. Viu em José uma oportunidade de ter um caba novinho ali. E ele podia ter dito assim, a mulher do chefe, vou me dar bem? O escravo mordomo disse, pecaria eu contra o meu Deus, que está comigo? Pecaria eu contra o meu Deus? Deus disse, vou mudar de fase. Agora o escravo mordomo vai ser escravo preso. Continuou sendo fiel. E agora Deus coloca tudo na mão dele. Qual a fase que tu está, irmãos? Está só ruim? Vai vir outra fase. Mas tenha consciência de que o meu Deus, o teu Deus, está no controle de todas as coisas. Nessa noite eu não sei a tua história, nem o que tu está passando. E qual a fase da tua vida. Mas eu sei de uma coisa. Quem tem consciência de pertencimento, sabe que está tudo sob controle. Está doendo. Fui traído. Fui vendido. Mas o Senhor ainda continua comigo. Repete comigo, o Senhor continua comigo.
Você crê nisso? Então repete com mais força: o Senhor continua comigo. Aplaude a Jesus. Vamos ficar de pé toda a igreja. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Versículo 13, na verdade. Diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes. Não há criatura alguma o quê? Encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Quando eu tenho consciência, não tem ninguém vendo, mas que Deus é comigo. Não precisa de vigia não, irmãos. Precisa de vigia. Precisa ninguém te vigiando. Consciência de pertencimento. Consciência de quem eu sirvo. Quantas pessoas vão se levantar contra você, falar mal? Esquece. O teu Deus sabe todas as coisas. A mulher de Potifar pensava que só ela sabia da verdade. Tinha um Deus assistindo tudo. Estava assistindo tudo. E quando Deus está sabendo da verdade, é o suficiente para Ele te trazer do cárcere para o lugar, o ponto mais alto da história. Descansa teu coração. Descansa teu coração. Quem é que está na dúvida aqui? Pastor, eu estou numa situação tão difícil da minha vida, que às vezes bate essa dúvida. Jesus está dizendo para você: eu nunca te larguei. Quem é? Eu quero te convidar, irmão, sabe por quê? Porque às vezes quando nós nos colocamos à disposição do Senhor e dizemos: eu confio no Senhor, mesmo diante disso tudo que eu estou passando, eu estou aqui, Senhor. É o que Jó falou, irmãos: ainda que Ele me mate, eu vou ficar aqui esperando nele. Vou ficar aqui esperando nele. Nessa noite, eu quero convidar você. Você tem coragem de dizer: eu preciso de ajuda? Nós precisamos, irmãos. Eu já cheguei em situação de dizer: Deus do céu, tem misericórdia de mim. Quem é que hoje você diz assim: eu quero uma oração hoje, pastor, eu preciso? Sabe por que eu estou te chamando, irmãos? Porque a decisão é sua. O Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Eu estou aqui na frente porque Ele já falou comigo, entendeu? Por isso que eu estou pregando essa palavra. Quando a orientação chega, sabe? E a gente reconhecer que é Deus. Davi estava com a espada na mão e ia matar toda uma família. 1 Samuel capítulo 25. No versículo 32, Abigail vai de encontro a ele e conversa com ele. Sabe o que é que ele diz? Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. É quando alguém chega para nós e eu reconheço que não é aquela pessoa que está falando comigo. É quem? É Deus. Consciência de pertencimento. Saber que é alguém que está falando comigo, sendo usado por Deus. Eu estou te convidando porque hoje o Senhor está mudando a tua história. A fase vai mudar. Pastor, eu recebo daqui. Não, a conversa é bem aqui, ó, no altar do Senhor. Estou te chamando. Estou te convidando. Tem coragem de se denunciar? Aquela conversa ali é comigo.
Sai daí e vem para cá. Nós vamos orar aqui. Eu quero orar pela tua vida nessa noite.